E aquilo foi uma febre, foi todo mundo desesperado e queria fazer parte, as empresas, meus clientes me perguntando e tudo mais. Mas para algumas pessoas aquilo faz sentido, outras não, e a gente viu que foi um fogo de palha. O brasileiro, ele não tem e gasta. O americano, ele tem e gasta. Aqui na Europa, ele tem e não gasta. Então, sensacional. Então, Principalmente na Holanda. No mundo com muitas verdades, vamos tratar com verdade. Exatamente, com muitas verdades, o mais importante é encontrar a tua verdade com as pessoas que têm os mesmos princípios que você. É isso que você está falando? que a Europa é só botar e vai vendendo, e não vai ser nada disso. Vai acontecer, mas você precisa entender qual é o caminho que você segue, qual o público que você investe. É o quê? É o internacional? É o brasileiro? É o holandês? São completamente diferentes. Dancinha, não é muito a minha praia, mas eu faço alguma coisa sempre de alguma forma que eu gosto de fazer, que eu me sinto confortável em fazer. Agora fazer porque tá acelerado, porque tá todo mundo fazendo, porque tem que fazer, eu não gosto. Eu prefiro não fazer. A gente não quer quantidade, a gente quer qualidade, a gente quer intimismo, a gente quer um senso de comunidade. Então eu acredito que isso tem crescido muito. Salve, salve, Mastermind! Estamos aqui no terceiro episódio do nosso podcast. Estou aqui com o Márcio Jordano. Tudo bem, Márcio? Tudo ótimo. Mais uma vez, uma alegria estar aqui. Gleiton Pedro. Tudo ótimo também, mas realmente é muito bom estar aqui com vocês. Que bom. E a nossa querida Dani. É isso aí, tô animada, mais um episódio aí. Então vamos começar, vou passar a bola já para o nosso Márcio Jordano. Vamos lá. O nosso tema que nós vamos trabalhar hoje tem a ver com a velocidade das informações. E aí eu queria colocar na mesa, queria trazer já para os masterminds aqui. Vocês não acham que a coisa está muito rápida? A velocidade das informações estão deixando o empreendedor muito... Fala uma coisa aqui, fala uma coisa acolá. Vocês não acham que com esse volume de informações a coisa está ficando extremamente, como é que eu posso dizer, rápida mesmo? O que vocês estão pensando sobre isso? Vou fazer um paralelo sobre a minha área, que é a área de artes marciais, lutas, onde eu formei vários atletas. Então, da mesma forma acontece para os negócios, da mesma forma acontece para os professores. Eles recebem muitas informações. Então, com isso, eles têm uma certa dificuldade na formação de atletas, porque é tanta informação, ele acha que isso vai funcionar e não funciona. Você precisa focar no que você sabe, numa metodologia, porque o que faz diferença é a metodologia, né? Então, quando você tem uma série de informações, você não vai conseguir usar essas informações todas e acaba prejudicando o crescimento tanto de um professor como do empresário. Ele precisa entender o que eu preciso, né? E aí focar no que ele precisa, acreditar numa mentoria, numa linha de desenvolvimento e ficar ali. E não observar, que é o que acontece hoje, por exemplo, com atletas. Eles olham tudo que acontece no mundo dos atletas. Eles vão observando e vêm falar com a gente, que é o treinador. Pô, mas eles fazem aquilo, eles chutam daquela forma, então aquilo acaba atrapalhando ele. Porque, por exemplo, no meu caso, que eu tenho uma experiência de quase 40 anos nesse ramo, eu sei o que você precisa fazer para você ter resultado. Aí a gente faz analogia como empresário, a gente sabe o que tem que fazer para atingir aquele resultado. Mas a pessoa que está ali, ela vendo aquela série de informações, ela questiona até você. Por exemplo, você que tem grande experiência, o Gleiton, vai ser questionado por um jovem, que isso é produtivo, faz você desenvolver, mas ele não sabe, você sabe o que você faz para chegar onde você chegou, né? Ele não sabe ainda, mas como ele tem tanta informação, que é um desafio que você tem, as pessoas com mais experiência têm que utilizar isso a seu favor, e é um desafio porque a nova geração não consegue entender isso bem. Tudo que ela vê, ela quer fazer igual. Isso acaba atrapalhando o desenvolvimento dela. Pelo menos essa é a visão que eu tenho desse mapa. Então, para você, Arthur, o desafio é, de fato, no mundo com muitas verdades, vamos tratar com verdade. Exatamente, com muitas verdades, o mais importante é encontrar a tua verdade com as pessoas que têm os mesmos princípios que você. É isso que você está falando? É mais ou menos isso, né? Por exemplo, eu tenho um caso hoje que eu vivo com um atleta, e esse atleta, ele questiona algumas coisas, mas ele já acha que sabe tudo, porque ele fica o dia inteiro na internet. É um atleta que tem um nível bom e ele vem trazer muita informação, só que eu sei que isso não funciona. Por exemplo, você vai usar numa luta, você vai usar como num negócio.
3, 4, 5 ações, tu não vai usar mais que isso. Então você tem que focar nisso. A mesma coisa para o empresário, ele precisa focar nessas ações que são os pilares que vão fazer a empresa dele crescer. Se você ficar olhando para tudo que está em volta, você não consegue crescer. Então você tem que ter entendimento, tem que ter habilidade para passar isso para o atleta e para o teu parceiro de negócio para entender. E você tendo essa habilidade, ele vai conseguir comprar a tua ideia. Na verdade, tu é obrigado a vender essa ideia, que é uma ideia que te levou. Antes não seria necessário. Já conhecendo, por exemplo, o caminho do Márcio Giordano, um cara que cresceu, você viu o que o Márcio está falando, porque ele tem experiência nisso, ele desenvolveu várias empresas de sucesso. Então eu não preciso duvidar de você, e as pessoas duvidam. Então é um desafio que nós temos para trabalhar junto com esses parceiros que a gente tem de negócio. O Gleiton tem mais de 20, 25 anos de experiência. É um cara um empresário extremamente bem-sucedido. Gleiton, qual que é a diferença de velocidade de 20 anos atrás para hoje? A diferença é muito grande. Bom, fazendo um paralelo com o Filial do Valor, eu trabalho com beleza. Então, o ramo da beleza, ele é mais acelerado ainda. E às vezes a cliente, ela te traz na cadeira coisas que ela está vendo que você às vezes nem viu aquilo ainda, porque de tão acelerado. Quando você pega para observar, você vê que aquilo não é muito a realidade, até mesmo para aquela cliente ou para aquele trabalho que está sendo executado. É claro que a tecnologia dos produtos, antigamente você poderia fazer uma nutrição com 30 minutos, hoje você, com a tecnologia tão forte, com a máscara em menos de 30 minutos, você tem um cabelo somente hidratado. Mas vamos falar mais ainda na parte do marketing. Quando você se pega um dia, tem que fazer uma dancinha, tem que fazer... Entrando nas tendências. Entrando nas tendências. Eu confesso que eu sempre que eu sento com o meu marketing para conversar, eu falo, olha, menos é mais para mim. Eu acredito, eu quero fazer o mais prático, o mais clássico de uma maneira bem feita. Então, eu faço dancinha, não é muito a minha praia, mas eu faço alguma coisa sempre de alguma forma que eu gosto de fazer, que eu me sinto confortável em fazer. Agora fazer porque tá acelerado, porque tá todo mundo fazendo, porque tem que fazer, eu não gosto. Eu prefiro não fazer. Então eu prefiro fazer aquilo que está de acordo com o cotidiano da minha cliente, eu prefiro fazer o que está no meu ritmo. De vez em quando, realmente, eu me pego acelerado. Porque, nossa, mas eles já estão fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo isso. Agora, a baleagem agora com a cor tal, o lançamento da cor hoje é isso, o cabelo agora tem com franja, tá sem franja. Não, geralmente eu prefiro como é a sua rotina de vida, como é a minha rotina de vida, como eu tô tentando buscar isso para mim, para os meus negócios, eu tô tentando pro meu negócio. Até mesmo porque muito disso aí, às vezes, começa numa onda e depois perde. A tendência acaba e tudo mais, então às vezes você vê que tá vindo uma tendência e tá todo mundo indo, e na hora que o negócio chegar lá no pico, o negócio some. A gente vai mudar como exemplo nas mídias sociais, que é o Clubhouse. Todo mundo que era aquela mídia social de áudio, né? E aquilo ali foi uma febre, acho que foi no meio da pandemia. Sim. Entendeu? Eu comentei com o Gleiton. E aquilo foi uma febre, foi todo mundo desesperado e queria fazer parte, as empresas, meus clientes me perguntando e tudo mais. Mas para algumas pessoas aquilo faz sentido, outras não, e a gente viu que foi um fogo de palha, que não foi sustentável, né? Então, eu acho que sim, é importante a gente observar as tendências, mas a gente escolher o que faz sentido para nossa empresa, o que faz sentido para sua marca pessoal, né? Para o que você quer representar, para você não só fazer algo que está todo mundo fazendo e entrar naquele efeito manada, porque você quer entrar na onda e aquilo ali nem faz sentido com você. E o seu público que está te assistindo, às vezes vê aquilo ali e fala assim, nossa, não tem nada a ver com a pessoa, não tem nada a ver com a marca da pessoa, vê que é algo forçado, que não é autêntico com a sua marca. Então isso é muito importante também. Dani, você é especialista em marketing, brand, com empresas. Como é que o empresário faz essa avaliação? Porque não é uma avaliação simples, entendeu? Ah, não, é minha hora, não é minha hora. Eu entro nessa tendência. E se eu não entrar? Porque fica uma coisa meio... Se eu não fizer, eu sou culpado. Se eu tá todo... Como é que você lida com isso? Eu acho que a primeira coisa é importante entender qual que é o seu objetivo, qual que é o seu público e qual que é o seu posicionamento da sua marca. Entendeu? Então, se o seu posicionamento da sua marca é, não sei, uma marca de luxo, uma marca que você quer atrair esse tipo de cliente,
Então, você vai pensar, ok, o meu posicionamento é esse, o meu cliente é assim, o meu cliente gosta de ver isso, isso e aquilo. Então, essa tendência faz sentido com o que o meu cliente gosta, com o que o meu cliente gosta do tipo de conteúdo que o meu cliente gosta de consumir? Então, a partir dali, você já sabe se vai fazer sentido ou não. Então, é por isso que é muito importante você entender o seu cliente e a sua marca, o seu posicionamento. Entendeu? E não entrar naquele efeito manada que eu tô todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Mas eu acho que sim, algumas tendências é importante você estar aberto para pelo menos testar. Porque também não adianta muito você ser um cliente que às vezes é muito fechado. Às vezes eu tenho clientes, às vezes, que eu trago uma ideia, mas é um cliente que já é muito tradicional, muito fechado e não quer nem testar, não quer nem tentar. Às vezes eu falo assim, olha, eu acredito que faz sentido, e eu acho que vale a pena pelo menos a gente testar. Então tem algumas tendências que é legal você testar, assim, você tá aberto para coisas novas. Porque às vezes você pode se surpreender também. Entendeu? Então... Entendi. Arthur, nesse volume de informações, o que é que você sugere para o empresário na tomada de decisão? A Dani fala de marketing, tem que ter fit, né, com a tendência, com o objetivo da marca. Exato. Mas na sua opinião, Arthur, o empresário está lá, às vezes, de fato, né, todo mundo que tem, sei lá, um manual da marca, objetivo da marca, e pelo volume e velocidade, ele tá meio... O que ele tem que fazer para, de fato, entender qual que é a praia dele? O importante é ele entender os pilares do negócio dele, né? Isso é o mais importante. Quais são os pilares? O que mexe? É experiência, é vendas, é marketing? Então, o que envolve o negócio dele? E a partir daí, tomar um caminho, que eu diria assim, de um método. Eu gosto sempre de falar de método, porque o que eu acredito que funciona é método. Por exemplo, eu criei uma metodologia que fez campeões mundiais. Foram 11 campeões mundiais só dentro da Champions Factory, que eu desenvolvi um método. Como é que eu consegui fazer esses campeões mundiais? No momento que eu consegui entender e desenvolver um método. Aí saiu o primeiro campeão mundial, foi o segundo, e assim é para o negócio. Você tem que ter um método que vai dar certo. Você vai testando, dá certo, errado, o que dá certo você pega, vai testando, e chega uma hora que você tem um método que você vai dar sequência, o teu negócio vai estar crescendo. Naturalmente, a tendência que tem, você tem que acompanhar o que está acontecendo para seguir por alguns caminhos, trazer novas situações para agregar no teu negócio, né? Então, basicamente, é você entender os teus pilares, né? O que o teu consumidor ele quer, o que mais ele precisa, qual é a dor dele, então você vai entregar isso. Ele quer também experiência, vamos entregar a experiência. Ele quer mais o quê? Então a gente vai sempre em cima disso, de entregar o que ele precisa e com o objetivo, na minha visão que eu tenho, é de você criar um próprio método dentro da tua empresa. E é uma coisa que faz muita diferença, por exemplo, eu estou com essas feras aqui do Mastermind, e eu já falei isso, que é muito importante, quando eu coloco um assunto na mesa, escutar o Gleiton, escutar o Márcio, escutar a Dani, porque trazem coisas que fazem diferença. Então, você não pode estar fechado. Você encontrou o caminho, mas você vai se conectar com pessoas que você tem confiança, porque isso é que vai fazer diferença no teu crescimento. Então, o Gleiton, tem que ter um método, mas tem muitos métodos na internet. Muitos gurus com vários métodos. Então, nessa linha que o Arthur falou, o método tem a ver também com o grupo que esse método está inserido, as pessoas. O que você acha disso aí? Com certeza, com certeza. Como o Arthur falou, definindo o seu grupo, definindo o seu objetivo e aonde você quer ir, tá tudo, é muito claro. Porém, nós temos obstáculo. O mundo acelerado. Tudo acelerado. E aí você acaba se confundindo. Porque esse público que gosta do acelerado, ele também sente essa dificuldade. Eu não acredito que todo mundo deve viver acelerado o tempo inteiro. Alguém cansa, alguma hora tem que parar, alguém tem que beber água, né? E acho que nesse momento, alguma coisa tem que acontecer. Então, o meu objetivo, o meu alcance vai até aqui, de vez em quando chega aquele momento que você tem que fazer uma coisa e correr acelerado. Já passei por situações que eu tinha que fazer, porque estava acontecendo, vamos lá, corona, nós acabamos de falar esses exemplos, tinha que fazer alguma coisa. Então, nesse momento acelerado, ali valia a pena. Você está acelerado porque você precisava fazer alguma coisa, você não pode ficar de braços cruzados. Agora, no momento que a gente está, que é o mercado, para mim, no caso do mercado da beleza, todo mês tem alguma coisa nova. Marcas, inúmeras marcas, cada vez lançando uma coisa nova, e aí você, de repente, fala, poxa, hoje eu defini, eu quero 3 marcas dentro do meu salão. As 3 a qual eu já uso, já tenho experiência, meus clientes gostam, eu gosto, meu time gosta, faz toda a diferença. Tem um relacionamento com a marca
E alguma coisa, isso tem que fazer sentido para mim. Agora vem a marca tal com a embalagem que ela é isso, e agora a marca tal que vem... Agora você agora no mercado tá usando a marca tal. Não, eu não vou fazer isso. Esse menos é mais. Que entra muito no que eu falei, tem que ver o que faz sentido para você. Então, até mesmo para quem tá assistindo um podcast, para quem tá escutando, né, se você tem sua marca e você quer crescer, vê o que faz sentido para você, né? E às vezes também não se feche tanto também, porque também tem muitas pessoas que, né, tem os early adopters que já entram em tudo, mas tem aqueles também que não faz nada porque fica com medo. Entendeu? Então, vê ali, tenta ponderar pra você saber o que vai fazer sentido para você, testa. Eu acho que tem algumas tendências que vale a pena você testar, principalmente hoje nas mídias sociais, a gente vê muito no TikTok, no Instagram, não dancinhas, né, mas tem algumas trends que entra ali e tudo mais. E eu já fiz um teste para um cliente que a gente entrou numa trend e os vídeos, assim, eles deram muito bom alcance porque era trend. E assim, de primeira a gente ficou, vamos fazer, não vamos, não tem muito a ver. Mas a gente falou assim, vamos testar? E a gente testou, é uma empresa muito tradicional da Bélgica, né? Eles são bem, bem tradicional mesmo, uma empresa muito antiga. E a gente fez e deu muitos bons resultados. Então, assim, mas fez sentido até mesmo com a audiência que a gente estava querendo atrair, que era uma audiência mais jovem. Então eu acho que vale a pena, sim, às vezes a gente, né, ficar ligado, ver o que faz sentido e testar, mas também ter cuidado para não se perder, que também é o que o Gleiton falou, porque a gente vive num mundo, há um mar de informação, às vezes é muito fácil a gente ficar também se comparando com o que as outras pessoas estão fazendo e entrar nessa comparação e começar a se auto-sabotar e ficar confuso, sem saber, e às vezes não ter um método, não ter nada, e querer copiar um, querer copiar outro, e não ter uma identidade própria. Então também tentar achar um meio termo. Eu quero tocar no assunto porque eu tô tentando trazer a cabeça do empresário que tu tá nos vendo, nos escutando. Tem que ter um método, tem que ter tudo isso, mas vamos lá, a gente se depara diariamente com muitos métodos, com muita velocidade, com muita informação. Como se blindar isso, Dani? Porque tudo isso que a gente tá falando é bacana em uma situação de normalidade. Sim. Mas a coisa tá muito anormal. Tá muito rápido. Tá muito bom, hoje é assim, amanhã hoje vem, amanhã... Sim. Como que você se blinda isso? Porque para você ir nessa linha, você tem que ter um pouquinho de equilíbrio, mas tá todo mundo meio desequilibrado. E não é por maldade ou por desequilíbrio emocional, não, é porque o mundo está... Como é que a gente se blinda com isso? Sim, eu acho que entender a sua essência, né? Eu acho que todos nós que somos empreendedores, a gente começou a empreender por um motivo. Todo mundo sentiu um chamado, né? E daquele chamado tem a nossa essência, que é a nossa personalidade. Pode ter várias outras pessoas que trabalham no marketing, no branding, igual eu, mas vai ter só uma Dani Martins no mundo. Sim. O Gleiton também tem vários outros cabeleireiros, sabe? Sim. E tudo mais. Você também. Mas só tem um Arthur Mariano, só tem um Márcio. Então, assim, você entender qual que é a sua essência, a sua autenticidade, você se firmar naquilo ali. Então você pode sim, às vezes, seguir um método numa pessoa porque você quer aprender com ela, você seguir algo ali, mas sem copiar 100%, mantendo a sua autenticidade, trazendo o seu toque. Então é isso que eu falo muito para meus clientes, traz o seu diferencial, é o seu tom de voz, é o seu jeitinho, entendeu? Porque aquilo ali vai atrair as pessoas e não tente ser algo que você não é. Então, na sua marca pessoal, né, falando sobre marca pessoal, tente sempre trazer um pouco da sua essência. Sim, você pode seguir, você pode modelar métodos e tudo mais, observa e vê o que faz sentido para você e traz aquilo ali com o seu jeitinho, num modo bem mineiro de se fazer. Faz benchmark, mas depois adapta. Mas adapta para o que faz sentido para você, com a sua autenticidade, com o seu jeito, sem tentar, não, mas o guru fala assim, 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 então a partir de agora eu vou falar assim, assim também, porque aquilo ali eu quero copiar o que a pessoa está fazendo, porque a pessoa está tendo sucesso. Mas aquilo ali o seu público está assistindo, o seu público vai ver que você não está sendo autêntico, porque não é você. Entendeu? Então seja você, continue na sua essência, acompanhe o que está acontecendo, mas modele para o que faz sentido. Então essa é a minha... Entendi, perfeito. Ô, Arthur, você é um campeão. Qual que é, e você conhece, o mundo todo, mas falando um pouco da relação, da velocidade das informações entre Brasil, especialmente aqui na Europa, que a gente sabe que tem diferença, especialmente, quais são as principais dificuldades de viver aqui na Europa no quesito velocidade? Olha, a cultura são culturas completamente diferentes, né? Você vai aos Estados Unidos, você vai ao Brasil, você vem à Europa,
completamente distintos. Então isso aí dá um choque muito grande em todos os sentidos. Então, por exemplo, você vai marcar com alguém no Brasil, ele marca contigo 2 dias depois. Aqui você vai marcar com alguém, ele vai marcar daqui a 2, 3 meses. Né? Ou, se for muito bom, 1 mês depois. Então isso é uma coisa assim pra gente, você não consegue entender de início. Isso é só uma coisinha de muitas outras que acontecem, né? Por exemplo, o brasileiro, ele não tem e gasta. O americano, ele tem e gasta. Aqui na Europa, ele tem e não gasta. Então, Sensacional. Então, Principalmente na Holanda. então você tem que entender disso, porque se você vem para cá, para a Europa, achando que vai ser a mesma coisa que o Brasil, não é. O europeu ele tem e não vai gastar, e segura o dinheiro dele. Para você conseguir vender para ele, você realmente vai ter que mostrar que vale o que ele vai gastar, mesmo que seja pouco. Tá? Sim. Então, isso é algo impactante para o empreendedor, que ele sai do Brasil e ele vem para cá achando que a Europa é um mar de rosa. É bom, sim, qualidade de vida, você tem muitos ganhos, mas você tem que entender que você terá muitos desafios. E esses desafios, naturalmente, quando você tem um grupo como esse grupo que eu faço parte, e tenho o prazer de fazer parte e ouvir vocês, isso ajuda muito, porque a gente vai... Esses desafios que acontecem de cultura, que são completamente impactos para empresários que vêm para cá achando que é uma coisa e é completamente diferente. Você vai ter sucesso aqui? Você vai ter sucesso aqui. Aqui a gente tem pessoas de sucesso, mas você precisa entender dessa cultura. E esse grupo aqui, que é um mastermind, faz a mentoria disso, quer dizer, facilita, por exemplo, quando eu cheguei aqui, quando o Bilhete chegou, a Dani, o Márcia da Bélgica também quando chegou, não teve isso no início. Então, é diferente quando você tem um grupo desse que vai te dar um suporte, para quando você não tem, né? Você vai achar que as coisas vão acontecer, aqui a Europa é só botar e vai vendendo, e não vai ser nada disso. Vai acontecer, mas você precisa entender qual é o caminho que você segue, qual o público que você investe, é o quê? É o internacional, é o brasileiro, é o holandês, são completamente diferentes. E eu até mesmo aqui dentro da Holanda, varia muito também de estado para estado, de cidade para cidade, comportamento. Eu tive com um cliente esses dias, e a gente estava conversando porque é um cliente que tem um clube de esportes e tem um local aqui em Amsterdã, e eles abriram um outro local em uma outra cidadezinha mais pro interior, cidade de 70 mil habitantes. E lá ele teve um choque enorme em questão do consumo das pessoas de lá, que é completamente diferente das pessoas daqui. Não é nem de Amsterdã, de Amstelveen. E assim, a gente estava conversando sobre isso e como que ele teve que se adaptar para as pessoas daquela cidade, porque foi completamente um choque, assim, negativo. Um raio de 100 quilômetros. Exatamente, o país tão pequeno, como que muda? Como que muda? Então, assim, a gente estava conversando, ele falou assim, Dani, o que as pessoas consomem lá no bar, lá do clube, em uma noite, o que eles consumiram lá, assim, num dia, no outro, uma semana. Então, assim, ele teve um choque foi muito desconexo com o que ele estava esperando, entendeu? Então, desconexo. Sim. Então, foi muito... Então, isso, assim, também é importante, é impactante, exatamente, essa palavra. Então, isso é importante se observar também, porque até mesmo aqui dentro da Holanda, os comportamentos mudam e muito. Sim. E muito. Eu não vou nem falar da Bélgica, né? Porque de lá tem flamão, holandês. Eu tinha o francofônico. Do outro lado tem um povo mais alemão. A Bélgica, tipo, são 3 países dentro de um país. E aí, em cada micro-região, tem várias nacionalidades. A Bélgica, Bruxelas é loucura. Exatamente. E para finalizar, até mesmo em questão de tendência das coisas sendo aceleradas e rápidas, isso é muito importante. Você lançou um produto novo na cidade ali e tudo mais, você tem que observar como está indo. E observar e não ser reativo, ser proativo. Porque reativo, você espera as coisas começar a dar tudo errado, sua empresa falir pra você ir lá e tomar uma decisão. Não, você ser proativo não. Você vê, olha, isso aqui não foi como eu esperei, isso aqui não tá indo do jeito que eu pensei. Então já vamos começar a mudar? Já vamos começar a mexer os palitinhos? Então é isso que esse cliente está fazendo. Ele já observou que as coisas não estão indo como ele imaginou, e aí já tá mexendo os palitinhos ali dentro pra gente já mudar algumas coisas ali dentro do clube de acordo com o comportamento das pessoas daquela cidade com que a gente tem observado no consumo. Então, isso é muito importante. Se você ir acompanhando o que está mudando e já ir mexendo os palitinhos de acordo. Não esperar dar ruim. Gleiton, sua empresa foi premiada agora, Number One.
Então você é um cara, de fato, não apenas de experiência, você tem agora quase com um diploma para mostrar, eu sou o primeiro. E foi premiado também antes como o empreendedor do ano aqui de brasileiros, né? Então você, de fato, tem experiência, legitimidade, tem tudo para falar. Como é que é isso que a gente está falando de vender para holandês, ser o primeiro, ter sucesso nesse aspecto? Fala um pouquinho disso. Na verdade, em 2018, 19, que nós ganhamos como empreendedores, ficamos em primeiro, depois fomos para terceiro. Bom, para mim, de fato, a premiação de 1, 2, 3, 4, 5, não importa. Acho que desde quando você é escolhido e está no meio, já é um alcance muito grande. Você ser reconhecido já é fato, sabe? E recentemente a gente fomos contactados, eu nem sabia mais ou menos disso, uma revista nos chamou fez uma pesquisa e gostou. E nos chamou e falou, olha, isso é para vocês. Foi bem recebido, ficamos muito felizes. E a gente começou a observar, por exemplo, quando eles disseram até mesmo sobre os serviços de luxo, eu me senti um pouco surpreendido porque, sim, o meu foco é realmente ter um atendimento de luxo, sabe? Mas a gente está sempre querendo melhorar. Dessa forma acelerada, a gente também não consegue tanto, tá? Porque tudo tem que ser feito pouquinho a pouquinho, certo? E recentemente também fomos convidados, estamos entre os salões da Holanda, estamos ali também em terceiro lugar, para mim também maravilhoso. E aí onde entra a sua pergunta. Eu percebi que nós lá, praticamente, nós éramos vários salões com muita qualidade na Holanda. A gente sabe disso lá, salões brasileiros, latinos em geral, gente muito boa trabalhando. Mas porque o nosso salão foi destacado? Eu acredito que foi pela forma de que a gente começou a ver o mercado holandês. Porque no nosso serviço hoje, durante muito tempo, eu trabalhei sempre com a nossa linha brasileira. Eu comecei a adaptar algumas coisas para o mercado daqui, o que funciona, o que não funciona, e fui dizer não para algumas coisas e sim para algumas coisas, onde a gente foi adaptar. E depois que eu resolvi que eu quero também entrar no mercado, fomos entrar no mercado internacional, vimos muito os estrangeiros, de todas as nacionalidades, claro, que dentro do salão hoje senta gente do mundo inteiro dentro do salão. E aí você começa a ver a diferença de várias coisas e como se adaptar com cada um deles. Depois, agora, recentemente, a gente teve esse choque maior, porque durante muitos anos o público holandês era a minoria. Sempre foi a minoria. Então, de um ano para cá, a gente começou a atingir o público holandês. E eu comecei a entender muitas coisas também do mercado holandês. Quando eles sentam na nossa cadeira, quando eles buscam o que eles estão querendo, o que eles querem provar do nosso serviço e o que eles não querem provar dos nossos serviços, o que é para eles primordial no serviço de beleza e o que não é. Então a gente começou a se adaptar. E eu observei tudo isso, inclusive o que aconteceu dentro do salão, de uma forma muito rápida e que eu sou muito feliz, que é muito comum nos nossos países, por exemplo, uma coisa muito simples. A cliente vir ao salão para simplesmente hidratar o cabelo. Tá, na Holanda, o conceito sempre foi vendido, compra essa máscara e faz em casa. Tá vendo? Para adaptar o tempo. Praticidade. Durante muitos anos, eu já conheço alguns cabeleireiros holandeses, que ele fala, não, para que eu vou hidratar? Eu pego essa máquina aqui e ele faz em casa. Ele fala isso. Aí eu disse, eu vou dizer não para isso. Que eu não poderia dizer não para isso? Aí entra um pouquinho acelerado. Eu fui atrás de algumas coisas e fui atrás da tecnologia. O que eu tive que trazer? Eu trouxe máquinas com tecnologias para o salão. E inclusive vai chegar mais novas ainda. Mais tecnologia, onde a gente poderia, agora, a nossa narrativa com esse cliente. Olha, tudo bem, você pode ter a máscara, mas aqui no nosso salão eu consigo também fazer a sua nutrição em 15 minutos com o auxílio da tecnologia. E com isso eu vou fazer com que você se sinta melhor. Eu quero que você tenha a experiência. E o que você vai levar para sua casa vai ser uma experiência e você vai sentir isso no decorrer do tempo. Então isso trouxe um diferencial para o nosso salão, entendeu? Trouxe essa e quando eles fazem essas pesquisas que eles buscam, eu percebi que eles buscam o seu atendimento, buscam o seu serviço, buscam ali os reviews, mas eles também estão atrás da sua tecnologia. Sim. O quanto vocês estão usando a IA, o quanto você está usando outra, tudo isso, viu como é que está acelerado? Hoje o salão de beleza não é só isso, tem que buscar mais coisa. E essa tecnologia que a gente usa,
no salão, hoje nós temos o spa para um cabelo de uma forma adaptável ao perfil do nosso cliente. Não vou colocar lá um spa que a pessoa vai ficar lá um tempão naquele lugar, não. Ela também tem, mas ela também quer tirar aquele tempo, e aquele tempo tem que ser com qualidade. Pode ser o mínimo, mas com qualidade. Então, nós temos o spa, nós temos ali profissionais treinados. Eu tenho um time que gosta muito do que faz. E eles também, às vezes, me ajudam, às vezes não, muitas vezes eles me ajudam a traçar esse tempo, ou tem que acelerar, ou tem que desacelerar. Eles também eles também me ajudam bastante nesse sentido. Conversando com pessoas, é importante a gente estar no meio de pessoas que estão atualizadas também, né? Então aqui a gente, nós aqui, né, sempre conversando. Às vezes o Márcio fala assim: nossa, eu implementei essa e esse software na minha empresa que já tá me ajudando nisso e naquilo. Aí o Gleiton: nossa, lá no salão eu tô trazendo aquilo. O Arthur fala: nossa, eu viajei para não sei aonde, eu vi isso e isso lá naquele país. Eu também. Então a gente vai tendo essa troca de experiências, aonde a gente vê o tanto, a gente vai meio que atualizando um ao outro. Sim. Então, por isso que é muito importante, não é atualização qualquer, atualização, por exemplo, forroca, não sei o quê, não tem nada a ver com isso, atualização de tendências do mercado, o que está acontecendo, negócios, no mundo do IA, no mundo de marca, que é o meu ramo, né? O consumidor, o que está mudando, beleza, tudo. Então, a gente está o tempo todo trocando esses insights e se ajudando. Então, isso é muito importante. Você está com pessoas que estão atualizadas nesse ramo e que querem crescer. E foi exatamente isso que a gente fez no salão. Eu fui procurar as marcas nos atualizam. Eu fui procurar os profissionais que trabalham comigo também, são pessoas que são atualizadas, eles gostam do que faz. É isso. Então, assim, pelo que eu tô percebendo, então, assim, não é bem uma conclusão, não chegou ao final, mas é muito importante que esse volume de informações, com tanto de métodos, esteja meio que, tem uma curadoria de um grupo. Com certeza. É isso, não é isso? Sim. Tem que ter uma curadoria de um grupo, pessoas com autoridade, com histórico, né, experiência, validando algumas informações, né? Então, acredito que isso é muito importante. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui que vai servir para todo mundo responder, começando pela Dani. O que você acha, Dani? Quais ou o que serão as próximas tendências? E uma tendência que vai durar, por exemplo, que vai estar viva nos próximos 5 anos, por exemplo. Eu acredito com certeza o senso de comunidade. Eu acho que hoje, mais do que nunca, eu acho que a pandemia veio para trazer isso um pouco para a gente, esse choque, que a importância da gente estar em volta de pessoas que vibram a mesma coisa, e não só qualquer tipo de pessoa, mas pessoas que realmente estão conectadas, que fazem sentido, porque hoje em dia a gente está vivendo aí num mar de informação, mídia social, aquele overload de pessoas falando e não sei o quê, mas a gente não quer isso, a gente não quer quantidade, a gente quer qualidade, a gente quer intimismo, a gente quer um senso de comunidade. Então eu acredito que isso tem crescido muito desses 2 últimos anos para cá, e eu acredito que vai continuar crescendo. Então as empresas, elas trazem sim, elas estão vendo a importância de trazer esse negócio de tecnologia, mas tudo com um toque muito pessoal, tudo com um toque humanizado, também não pode se perder nesse meio tempo. Por exemplo, o Gleiton está trazendo a tecnologia para o salão dele, mas tudo tem um expert por trás que está trazendo, que está ajudando na experiência. Então, esse senso de comunidade, de pertencimento, é algo que vai, na minha opinião, vai continuar nos próximos anos. Isso veio para ficar. Veio para ficar. Então, assim, eu vejo na sua marca aí, você que está escutando, pensa como que você pode trazer esse senso de comunidade e de pertencimento para o seu cliente se sentir especial e não ser só mais um cliente aí no mar de marcas, de informações, de mídia social, de TikTok, de Instagram, de Reels, mas que ele realmente se sinta especial. E você também que está aí assistindo, que está escutando, que tipo de grupo, que tipo de comunidade você pode estar participando também, para você estar ali se atualizando e estar também não se sentindo perdida, né, ou perdido, tendo esse senso de pertencimento também. Então, na minha opinião, é isso. Então, na nossa lista de tendências que vão durar, vou colocar aqui, comunidade. Procure um grupo, entendeu? E aí, a gente já quer aproveitar. Se fizer sentido para você fazer parte do nosso grupo, tem um link aqui embaixo na descrição.
manda mensagem pra gente, a gente vai ter o prazer de te apresentar, de falar como funciona esse universo do Mastermind. Aqui a gente tem mentoria, aqui a gente tem hot seat, aqui a gente tem papo, não só um papo de qualquer coisa, mas direcionado e especialmente papo de pessoas que têm experiência, que têm resultados, entendeu? Imagina isso focado no teu negócio. É isso que a gente faz. Se reúne frequentemente, uma vez por mês, no mínimo, enfim. Então, se fizer sentido para você, tem um link aqui embaixo, tá? A gente vai ter muita gratidão e, obviamente, a gente vai ser muito feliz em ter você aqui conosco, tá bom? Arthur, o primeiro tá aqui, tendência número 1, comunidade, grupo. Na sua opinião, outra tendência que vai durar, sei lá, os próximos 5 anos, no mínimo. Tendência, eu acho que o que a Dani falou foi muito feliz. Eu acredito muito nisso porque a gente está muito na era da tecnologia, né? IAs. Então, quando você participa de comunidades, as pessoas precisam ver validação de coisas que já acontecem. Por exemplo, como você falou agora, fazendo parte do nosso grupo, ou grupos de mastermind que tenham qualificação, né, você acaba trazendo alguns desafios que você tem, você é validado o teu desafio por profissionais que já passaram por isso, né? Isso faz muita diferença. E você fazer parte de um grupo, isso cria um senso de pertencimento. Por exemplo, no meu caso, a gente tem um grupo chamado Champions Track, que é a academia, temos rede de academias no Brasil. Agora, em novembro, eu estou indo para o Brasil para poder fazer o nosso encontro. A gente vai ter podcast, a gente vai ter mastermind dentro do Meeting Champions Track e uma festa onde a gente faz o encontro entre os alunos de todas as unidades, né? Então, isso faz muita diferença. O aluno ele sente o pertencimento. E eu acho que as empresas têm que olhar dessa forma também, junto com tudo que está acontecendo. E há uma coisa que vem para ajudar, você sabendo trabalhar com ela vai fazer diferença. E eu sigo também nessa linha de você criar formas que o teu cliente ele tenha orgulho de fazer parte do seu negócio. Então você tem que pensar e elaborar como ele pode fazer parte, não só ir lá no teu negócio, consumir e acabou, né? Existem algumas outras formas de você fazer, ou bonificando ele tendo o prazer de ter o teu app, porque você traz informações para ele, de qualquer forma você cria situações que possam trazer ele de volta e que possa convidá-lo a fazer parte da sua comunidade. Eu acho que é importante você seguir nessa linha. Show. Gleiton. Bom, absolutamente o que a Dani já falou, esse senso de comunidade, estar com um grupo ligado e ter a mesma sinergia e você tá trocando ali informações e também tendo uma ajuda nas suas dúvidas, isso sem sombra de dúvida, para mim é uma tendência que vai ter esse senso de comunidade. A tecnologia, sem sombra de dúvida, é algo que também tem que existir com esse toque também humano, porque acho que se ficar só na base da tecnologia também não funciona, tá? E para mim, no caso da beleza, eu acho que é uma coisa que vai ficar, mas que passa muito rápido e que eu acho que os próximos 5 anos eles vão usar muito, diminuir esse super excesso de coisas. Sim. Sabe? Menos é mais. No salão nós já estamos atingindo essa coisa de vamos falar para minha área, por exemplo, aquele cabelo super mechado, sabe? Aquele cabelo com muita camada, tudo mais calmo, um pouco mais calmo. Acho que inconsciente as pessoas estão buscando isso. Então eu estou trazendo que isso realmente vai ser uma tendência de você não ficar fixado demais no acelerar, sabe? Usando a tecnologia, ação de grupo. Então para mim é isso. Vai ser uma tendência, realmente, você não correr tanto. Certo. Show. Então, prestar atenção se vocês estão é muito engraçado quando você analisa tudo, né? Porque, sei lá, alguns anos atrás, então você tem que correr, você tem que acelerar, você tá hoje devagar. Agora acompanhar, ver o que faz sentido, entendeu? Sem aquele senso, com clareza. E não só, vou fazer só porque tem que ser feito, porque tá todo mundo fazendo. É ver o que faz sentido, entendeu? Eu acho que é sobre isso, porque a gente veio de uma era que é o hustle, né? Aquela era de todo mundo trabalhar, ser produtivo, e hoje em dia a gente viu que muito daquilo ali gerou muitas pessoas aí um senso de urgência, um burnout, um estresse, uma fadiga, e às vezes fazendo coisas que nem faziam sentido para elas só porque estava todo mundo fazendo, e hoje em dia a gente viu que não precisa daquilo tanto. Então hoje você pode sim ser, né, ser produtivo e tudo mais, mas ver o que faz sentido para você. Perfeito. Então eu acho que é mais sobre isso. Perfeito. Eu acho que estou usando o acho aqui, que essa palavra tua, Dani, tem que fazer sentido
na minha opinião, é o pulo do gato. Porque assim, eu tô num momento de muito trabalho, de muita correria, Sim. mas daquilo que faz sentido. Exato. E aí você chega no final da semana, você tá cansadaço, mas poxa, eu tô vendo a coisa acontecendo. Entendeu? Então, Exatamente. é a correria, entre aspas, mas é uma correria numa direção e provavelmente, no meu caso, é pelo um prazo que tá meio que programado, entendeu? Sim. Então, isso é muito importante para você que está nos escutando, entendeu? Então, não é só correr. Tem um ditado que eu gosto muito, né? E eu acho que eu escutei com o Murilo Gun. Ele fala assim, ó, não adianta cavar rápido, cavar bem, no lugar errado. Acabou. Tô lá, olha que buracão que eu fiz, sabe? Mas não era pra cavar, era pra cavar colar. Não adiantou. Não adiantou nada, entendeu? Então, não é só cavar, não é só ser rápido. Tem que fazer sentido. Então, tá no lugar certo. Então, isso é muito importante, muito importante. Vamos lá. Indo pros finalmente do podcast, tá? Sim. Nós falamos sobre velocidade de informação, nós falamos de tendência, nós falamos de posicionamento, fazer sentido, entendeu? Na opinião de vocês, acho que conversando com a Dani, a gente já pode fazer essa rodada. Na opinião de vocês, o que é número 1? Eu gosto sempre de colocar lista, porque no meio de tantas prioridades que a gente tem as nossas listas, né? Do que, por onde começar, do que fazer. Na tua opinião, Dani, o empresário que tá lá, pô, bacana, gostei do que vocês falaram, por onde eu começo? Bom, eu até mesmo muito sobre a minha especialidade, né? Que é em branding e marketing, e também negócios em geral do meu background, é sempre entender aonde você quer chegar, quem você é, o seu posicionamento, a sua essência, e a partir dali você consegue traçar os próximos passos. Porque não adianta nada, igual você falou, sei lá, e começar a cavar um buraco e cavar o buraco no lugar errado, porque nem você sabia direito o que você queria. Então você precisa antes de você começar a construir a casa, você precisa chamar um arquiteto para ir lá e te ajudar a desenhar, você pensar, eu quero minha casa com tantos quartos, eu quero nesse bairro, eu visualizo ela nessa cidade. Então você precisa ter um planejamento. Então não é só chegar e começar a fazer sem você ter um planejamento. Então eu entro muito, até mesmo meus clientes que chegam para mim hoje e falam assim, ai Dani, eu quero fazer uma campanha no Instagram. Eu falo assim, mas faz sentido? Vamos voltar lá na essência da sua marca? Vamos entender a sua marca? É isso que você quer? Onde você quer chegar? Então para mim sempre tem que fazer sentido se a base de quem você é, da onde você quer chegar e do que você representa. Senão uma campanha no Instagram, campanha no TikTok, dancinha, nada vai fazer sentido. Entendeu? Então, para mim é sobre isso. Entenda a sua marca primeiro e você também como marca. Show. Arthur, por onde começar? Olha, a Dani falou bem de identidade, acho que tem um propósito, mas você também tem que entender das dores do seu cliente, mas não só isso. Se nesse ambiente que você está, existem pessoas que vão comprar o que você está para vender. Muito bom. Porque, por exemplo, a gente está falando aqui de Europa. Europa é um mercado completamente diferente. A gente tem experiência, a gente tem, por exemplo, eu tenho cases de negócios que eu tenho conversado com outros empresários que botaram alguns business aqui e o business não está andando. Entendeu? Ele achava que ia dar certo, mas não está andando. Então é um mercado diferente. Você precisa entender, foi aquilo que você falou, você está cavando no lugar certo, então às vezes você tem identidade, você tem propósito, mas está cavando no lugar errado. Ali ninguém vai querer isso, entendeu? Então, ou a precificação que você está colocando, então existe aí realmente uma série de fatores que tem que ser investigado. Que aí quando a gente fala, quando você faz parte de um grupo, você tem uma ajuda, que é o que a gente faz isso entre a gente, isso faz muita diferença, essa mentoria que a gente faz de colocar situações e escutar outras cabeças. Mais do que nunca, isso tem feito muita diferença nas coisas que eu faço. Porque hoje eu não quero fazer uma coisa pelo que eu penso. Porque o que eu penso é o Arthur pensando. Mas quando eu escuto a Dani, ela traz a visão dela. Eu escuto o Márcio, é outra. O Gleiton é outra. Tem o Felipe, tem outras pessoas, a gente vai escutando. E faz muita diferença. Então, é isso. Não adianta, você tem que ter a tua identidade, tem que ter um propósito, você tem que entender aonde você está cavando, é o lugar certo, essas pessoas têm essas dores que você está oferecendo, e a partir daí você segue para frente entendendo o mercado que está acontecendo. Boa. Por onde começar? Bom, para mim, né, complementando tudo que eles falaram, que eu também concordo, eu começaria a andar com pessoas que vai te trazer a conexão boa, entende? Conselhos, onde você também pode estar fazendo os seus questionamentos,
e essas pessoas trazendo um feedback sobre as suas ideias, tá? Eu começaria exatamente isso, buscando uma boa conexão voltada para o seu negócio, voltado para aquilo que você faz sentido para você, voltado para sempre aquele sentido. É claro que também não adianta você entrar em um grupo que não tem nada a ver com você. Realmente é se alinhar, sentir aquela sinergia, e eu voltaria para isso. Eu também. Eu acho que eu tô na linha do Gleito aqui, dos meninos. Eu acredito que é muito importante a questão do propósito, da identidade, mas eu acho que o grupo, especialmente para nós que estamos aqui na Europa, porque eu tô sendo bem específico para nossa realidade, brasileiros, né, fora do Brasil, etc e tal, é muito importante você ter uma visão não unilateral da coisa, uma visão mais 360. Como você não tem essa visão 360, eu não tenho. O complemento da tua visão vem pelo grupo, entendeu? O complemento daquilo que você precisa visualizar vem pelo grupo, entendeu? Então, eu acredito que, na minha opinião, acho que a primeira coisa, de fato, eu acho que o que a Dani falou, a questão de ter um plano, né, ter uma identidade, isso é muito importante. Mas até para validar esse plano, eu acredito que se você tendo um grupo para que você compartilhe esse plano, eu acho que isso valida mais. Com certeza. Isso dá mais, legal. E aí você coloca à prova esse plano teu para pessoas que já têm o resultado, entendeu? Então, imagina o poder disso. Então, na minha opinião, a primeira coisa a ser feita é procurar um grupo, entendeu? E é aquilo que a gente está falando. Não é que só que existe o nosso grupo, né? Tem que ser um grupo que faça sentido com você. O grupo que tem os mesmos princípios, os grupos que têm os mesmos valores, o grupo que você olha e fala assim, eu quero estar no lugar que eles querem, que eles estão indo, entendeu? Eu acho que é muito disso, entendeu? Para onde eles estão indo? Dá para perceber para onde nós queremos ir. Você quer estar para onde a gente quer chegar? Então eu acredito que o teu mundo é conosco. Mas se não é, eu não quero estar onde vocês querem estar. Procura outro grupo, mas eu acho que a questão do grupo é muito importante. Como você entendeu? É isso. Palavra final para a gente finalizar. Uma mensagem final empresário. Mensagem final começando pelo Gleito. Mensagem final? Acredite no seu instinto. Boa. Feeling. Olha aí, o Gleito. Agora, tu. Então, quero convidar você que é empresário, você que está querendo ter um negócio na Europa, você que já mora na Europa, quer fazer negócio, ou você está tendo desafios, né? Vem fazer parte do Mastermind. Naturalmente, você precisa preencher os requisitos que a gente tem aqui, mas você conseguindo atingir esses mínimos, essa mínima sessão que a gente faz, né? A gente vai fazer uma entrevista contigo, você tendo esses requisitos básicos para fazer parte, para ver se está na mesma sinergia, se a gente está na mesma visão, porque não adianta você vir com uma visão diferente, uma energia diferente. Sim. Você vai ser mais do que bem-vindo no Mastermind Europa. Esse é o meu recado, vem para cá porque vai fazer diferença com toda certeza, assim como já faz diferença nos meus negócios, e eu sei que faz diferença também para os nossos amigos aqui. Sim. A minha mensagem final, eu gostei muito do que o Gleiton falou, confie no seu instinto, o Arthur fazendo aí a chamada final para você ver se faz sentido, porque para a gente também é importante estar com pessoas que fazem sentido para a gente e para você também. E no meu ponto de vista, eu acredito que você tem um chamado, assim como a gente também tem. Então entenda qual é esse chamado e vê se o negócio que você está operando nesse momento, se o momento seu de vida, né, a sua marca, se está aí alinhado com o seu propósito. E se você ainda tem dúvidas sobre isso, se você se sente, não sei, stuck, né, preso de certa forma, procure às vezes uma comunidade que às vezes vai conseguir te ajudar, te mentorar, conversar com você, um expert, né, para poder estar aí te guiando de certa forma, para você entender qual que é o melhor caminho a se traçar. Então, é isso. Perfeito. É isso aí. Acho que até o próximo episódio, né? Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.